Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um tour por uma obra de um apartamento incrível aqui na Vila Romana, em São Paulo. A gente fez muitas demolições, muitas modificações e eu tenho certeza que vocês vão amar. É um apartamento de 223 metros quadrados. Então eu vou começar o tour de hoje mostrando para vocês a planta do apartamento, porque vocês me pediram nos comentários. A gente basicamente não fez nenhuma modificação de paredes na área íntima e na área social. A gente fez algumas demolições e eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou começar demarcando aqui o que eu estou considerando de área social, tá? A gente tem um hall do elevador, depois a gente tem um hall aqui de acesso à área íntima. Deixa eu voltar aqui. Tem um hall de acesso à área íntima, sala, varanda, gourmet, cozinha, área de serviços, banheiro de serviços, corredor, despensa, lavabo, toda essa área social. Agora eu vou mostrar para vocês em outra cor tudo que foi demolido aqui desse espaço, tá? Então a gente tirou essa parede na frente do lavabo que acessava a cozinha antes, tiramos aqui também. Removemos toda essa parede aqui, essa daqui também, aqui toda essa divisão entre sala e varanda e tiramos essas paredinhas pequenas aqui do gourmet, tá? Basicamente, então, a gente ficou com os pilares aparentes aqui nessa integração. De resto, tá tudo aberto. Então agora que eu mostrei a planta para vocês, eu vou, deixei o iPad e vou começar a mostrar o apartamento. Estou aqui, ó, com minha bota de obra, claro, por segurança. Então aqui a gente começa pelo hall principal do elevador. Os nossos clientes têm um hall privativo, isso é muito legal. E aqui, basicamente, a gente vai pintar todas as paredes com uma textura, inclusive o teto. Deixa eu ver se eu consigo falar dessa textura. Cimento queimado, diamantado, aveludado, na cor crômio da marca Decor Colors. Peraí, ó, tá vendo, gente? É difícil, vamos lá de novo. Cimento queimado, diamantado, aveludado, na cor crômio da Decor Colors. Consegui falar. Olha, decorei direitinho para vocês. Então, na verdade, essa textura a gente está usando em toda a área aqui social do apartamento e vocês vão conseguir ver no 3D. Então a gente tem aqui esse hall que vai ter uma luz bem gostosa, um espelho nessa parede, e aí a gente tem um sofá, um puffzinho que eu falo, que ele é menorzinho, mais arredondadinho aqui, que vai dar todo o charme pro espaço. E aí, quando a gente entra no apartamento, a gente tem um hall que eu chamo de hall interno, que ele tá todo revestido com madeira, que é o MDF Tauari da Guararapes. Então guardem esse nome, porque a gente está usando esse Tauari em vários pontos aqui da área social. Então, se vocês repararem no 3D, a gente faz uma caixa aqui, que tá incrível. E nesse fundo, a gente fez um móvel no meio da parede, que é aquele móvel para vocês chegarem, guardarem, por exemplo, uma carteira, uma chave. É um aparador super essencial, tá? Então, eu até indico que vocês tenham esse aparador aí no espaço de vocês para que vocês conseguirem ocultar esse tipo de coisa quando tá vindo da rua. Aqui no alto a gente tem um espelho iluminado, inclusive já deixamos aqui o ponto do espelho, e esse móvel ele é embaixo iluminado também para dar um efeito super bonito para baixo, tá? Todo o apartamento aqui na área social a gente está usando o piso Munari Cimento da Eliane 90 por 90. Então, o que acontece? A gente acaba deixando tudo muito uniforme. Como a gente fez a junção da sala com a sacada, a gente teve que nivelar o piso da sacada também, tá? Eu vou voltar com vocês aqui nesse outro hallzinho aqui de entrada, antes de mostrar o restante da sala. Aqui a gente tem uma
eu chamo de antessala, um outro hallzinho que antecede a entrada lá para a área íntima do apartamento, tá? Esse hallzinho a gente pintou na cor verde escolar, que é uma cor maravilhosa. Vocês estão cansados de saber que eu amo verde, né? E eu estou usando verde aqui, é uma tinta fosca, e a gente colocou nas paredes desse hallzinho. Inclusive lá dentro, na área íntima, que depois eu vou mostrar, a gente também usou a mesma cor na sala de TV, porque tem uma sala de TV lá dentro, tá? Então a gente pintou nessa cor, a gente fez uma serralheria toda iluminada aqui nesse espaço, e a porta de acesso à área íntima também vai ser pintada na mesma cor. Agora, olha um detalhe mais legal desse espaço. O rack, ele vem da TV aqui de fora, tá? E ele vira aqui dentro. É um rack suspenso, com todo ripadinho, e ele no mesmo MDF, né, que é o Tauari que eu falei para vocês, e ele vem e faz esse L entrando naquele espaço. Aqui a gente está colocando um painel também inteiro no MDF Tauari, que ficou bem incrível, e a TV está nesse espaço. Não vai dar para vocês verem, mas aqui os pontos já estão feitos também dessa TV. Na frente da TV, a gente tem um super tapete com um sofá verde. É isso mesmo, o sofá do apartamento vai ser verde. Vocês sabem que a gente da Altera adora trazer cor, né, para dentro do cinza. A gente está usando essa textura de cimento queimado, inclusive no teto, em todas as paredes, e aí você colocar uma cor destaque faz total diferença. Então aqui vai ser um sofá ilha, que é aquele sofá com duas frentes. Tem a frente para a sala de TV e tem a frente para o outro lado do apartamento que eu vou mostrar para vocês, tá? E ele está em cima de um tapete maravilhoso. E aí aqui, vindo para esse pedacinho aqui, a gente não vai utilizar essa janela. Nosso cliente não quis ter essa janela dentro do apartamento, por uma questão de privacidade, enfim, não quis. Então a gente vai fazer um grande painel verde de plantas na frente e vamos camuflar toda essa janela. E vai ficar incrível do jeitinho que vocês estão vendo aí no 3D. A gente vai colocar também aqui um suporte com uma cadeira pendurada. É muito importante vocês colocarem esse suporte nessa fase da obra, né? Ele já vai ser instalado, porque depois vem o forro e tampa ele certinho aonde tem, né? Fica na altura certinha que tem que ficar. Se você já tem um apartamento pronto e quer colocar uma cadeira pendurada, significa que você vai ter que fazer um rasguinho no forro, se você tiver o forro, instalar e depois fechar o forro em volta, tá? Então aqui a gente tem essa cadeira pendurada com uma florestinha atrás, com os vasos que a gente vai colocar, e vindo um pouquinho mais para cá, a gente vai ter um lounge. Eu adoro lounge. E reparem a cor do sofá desse lounge. Vai ser um sofá terracota, um sofá curvo que está bem em alta, né? Eu gosto muito desse estilo de sofá. Tomem cuidado porque tem uns sofás curvos que não são tão confortáveis, né? Então tem que escolher um que é gostoso de sentar. Então a gente vai fazer um lounge com um tapete redondo, algumas mesinhas, mesinha de centro, mesinha de canto, e os nossos clientes conseguem sentar aqui e podem conversar com quem está nessa outra face do sofá ilha, né? Pode conversar com quem está aqui na sala de jantar, que é o outro espaço que eu vou falar para vocês. Aqui a gente tem uma sala de jantar de 10 lugares, muito maravilhosa, com dois pendentes destacando aqui no espaço, porque faz diferença você ter um pendente bonito aí na sua casa, no seu apartamento, tá? Então a gente tem essa mesa que ela vai ser uma mesa com as cadeiras madeiradas, que traz também um pouco do quente aqui para o espaço, que está um pouquinho mais cinza. E aqui a gente tem o revestimento principal do ambiente, que é o aparente da Castellato, aquelas ripas que eu amo, né, de concreto, e vamos colocar um quadro destaque aqui, que vai fazer toda a diferença e vai ficar incrível o espaço como um todo. Os ar-condicionados aqui de toda essa área serão cassetes. Eu sempre falo para vocês também no nosso canal que ar-condicionado cassete é um pouquinho mais caro, mas vale a pena o investimento, fica super bonito. Ou se você quiser colocar um high wall, que é aquele splitzinho, se você tiver um cantinho para colocar ele também, ele não vai ficar ruim, né, dependendo do local que você vai colocar. Se você destacar muito ele aí, eu particularmente não gosto muito, tá? Então, a gente tem os cassetes aqui.
A iluminação vai ser com perfilzinho de LED, iluminação que é bem clean, iluminação suficiente para o apartamento, nada de muita coisa. Aqui, se vocês repararem, já tem o fechamento de sacada porque os nossos clientes já moravam aqui, isso é um detalhe importante falar para vocês. Eles saíram aqui do apartamento, alugaram um apartamento, levaram todo o mobiliário para um depósito, tiraram tudo como se fosse uma mudança mesmo, para a gente reformar e depois eles voltarem, tá? Porque fazer reforma com o cliente morando, gente, não dá. Além de atrasar a obra, né, porque a pessoa está aqui dentro, não pode movimentar muita coisa, acaba gerando um estresse desnecessário, né? Porque a gente entrando, a gente saindo, muito pó, muita sujeira. Então a gente prefere combinar isso com o cliente, ele sai, a gente faz a obra, corre com tudo e o cliente volta para o apartamento depois, tá? Então aqui já tinha o fechamento de sacada. Esse fechamento de sacada, ele vai sofrer uma manutenção ainda, mas a gente não vai trocar, até porque é um item caro, né? E a gente já tem, então vamos manter. O que a gente vai fazer aqui é só colocar um cortineiro mesmo, iluminado, com os rolos descendo, os rolos novos, porque já existiam uns antigos que a gente tirou, para poder valorizar e ficar novinho, igual o restante do apartamento. Detalhe para esse espaço. Ó, aqui é o pilar que eu falei para vocês, né, na planta que a gente não poderia tirar, tá? Ele está aqui. Esse pilar vai ter o apoio de uma rede. Nossos clientes pediram uma rede e você sabe que, cara, eu sou... Cara, é ótimo, né? Já falando gíria para vocês. Eu sou apaixonado por rede, né? Imagina que incrível. Aqui vai ter um suporte da rede e o outro vai estar neste ponto aqui. Os nossos clientes vão conseguir deitar aqui na rede, apreciar a vista, que é muito bonita. A gente está no 12º andar. Ou também conversar com quem está aqui em todo o espaço gourmet. Tá? Então a gente tem essa rede, do lado dessa rede a gente vai fazer mais uma florestinha. Sabe que o Renan e a Altera Arquitetura são apaixonados por florestinha. A gente coloca vários vasos em tamanhos diferentes, com espécies diferentes de plantas e gosta de tudo muito cheio mesmo, que dá essa sensação de verde, né, um verde natural dentro do apartamento. Então aqui a gente vai fazer isso, né, do lado da rede, para mais uma vez, sendo um pouco redundante, trazer esse toque verde para o apartamento, certo? E aqui a gente tem o espaço gourmet. Esse espaço gourmet está um espetáculo. A gente está usando não só no espaço gourmet, mas também na cozinha o MDF ouro, tá? Esse MDF ouro, ele não chega a ser tão dourado, mas ele é muito bonito. Então, em todos os armários aqui a gente está usando ele. Se vocês repararem no 3D, a gente tem uma ilha aqui. A gente tem um fogão nessa ilha, nós temos 2 fogões, tá? Um fogão aqui nessa ilha, que vai ser um fogão de indução, aquele fogão mais cleanzinho para não chamar atenção. E a gente vai ter outro fogão lá na cozinha, que vai ser um fogão a gás. Então aqui a gente vai ter, como eu falei, o de indução, em cima de uma pedra calacata maravilhosa. Vai ser uma lastra, lâmina, tá? E a gente tem os pés descendo e na frente várias banquetas, né, com essa frente iluminada, valorizando ainda mais o material. Então vai ficar um espetáculo. A gente colocou aqui uma coifa cilíndrica, né, para poder dar essa boa sucção aqui desse ar, dessa gordura que vai fazer nesse dia. Não no dia a dia, porque eu acredito que no dia a dia eles vão usar lá, mas assim, esporadicamente tem uma visita, vai fazer um churrasco, quer cozinhar alguma coisa aqui, olhando para toda a vista, fica muito legal. Então tem que ter. Aqui atrás a gente fez o armário no MDF ouro que eu falei e tem uma adega nesse cantinho, que inclusive a gente está até já com o ponto dela instalado. E desse lado a gente tem a bancada onde vai ficar a churrasqueira, tá? Essa bancada a gente está usando a lâmina branca e aí, mais uma vez, a gente traz o revestimento que a gente usou na sala. Olha só que legal essa conversa entre os espaços. Eu falo que a gente está, né, literalmente no mesmo espaço, apesar de ter as divisões de layouts, né, de pequenos cantinhos, mas daqui você consegue enxergar tudo que está acontecendo. Então a gente trouxe, né, o castelato aqui para esse espaço também. Em cima da bancada aqui vai ter uma bancada linda com uma pia. Tem que ser funcional essa pia, porque você vai precisar usar para o churrasco, tá? Inclusive tem que ter uma área seca também para você ter o corte da carne, né, para você conseguir usar no dia a dia. Então a churrasqueira tá aqui. Do lado a gente tem a exaustão dessa churrasqueira, que a gente fala que é esse shaft aqui, ó. Então isso aqui tudo é o shaft do prédio. Então
suga, né, esse ar, essa fumaça do churrasco e joga para essa exaustão, para esse shaft aqui. Então, é muito bacana, dá para ter qualquer tipo de churrasqueira, dá para ter a carvão, dá para ter a gás. Para ter a gás, teria que trazer o gás aqui para esse ponto, tá? E como eu sempre falo para vocês, mexer em ponto de gás é coisa séria. O que significa mexer no ponto de gás? Tem que ser feito por uma pessoa especializada e depois de ser feito, tem que acontecer um teste de estanqueidade feito pela empresa, alguma empresa homologada pela Comgás, aqui no caso de São Paulo, tá? Vai ser da concessionária aí, né, do lugar que vocês estiverem. Aqui em São Paulo é a Comgás, tá? E a empresa precisa emitir uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, onde ela se responsabiliza, né, e diz que sim, tá tudo certo, o gás foi passado, não tem nenhum tipo de vazamento, tá? Então dá para fazer lareira, dá para fazer, se tiver exaustão, dá para fazer lareira, dá para fazer aqui a churrasqueira tranquilamente. Do lado dessa churrasqueira, a gente colocou um vidro, tá? Para evitar que a gordura caia aqui nessa bancada. Então ficou incrível esse espaço e olha só como ele se conecta já aqui com a parte da cozinha. Gente, eu falo demais, né? Minha garganta chega a ficar seca, mas eu gosto de dar tantos detalhes para vocês. Às vezes os vídeos ficam enormes, eu falo, gente, o que eu vou fazer com esse vídeo desse tamanho? Eu tenho que dividir em dois, porque senão vocês, né, cansa vocês assistirem. Mas quanto mais informação eu passar para vocês, melhor de referência aí para o dia a dia, tá? Então, aqui a gente vai ter a TV, olha só que legal, os pontos já executados da TV. Então a gente está nessa fase de execução de pontos elétricos aqui para o apartamento, tá? E aqui nesse cantinho a gente fez uma cristaleira. É uma cristaleira que também está naquele MDF que eu falei que é o ouro, tá? E aqui a gente tem uma bancada de ponta a ponta que vai ter, inclusive, um outro fogão, como eu falei para vocês, que é o fogão a gás, né, com a coifa aqui em cima, que eu acho que nossos clientes vão usar mais no dia a dia. A gente vai colocar aquela nossa cortina que a gente ama, de madeirinha, nessas janelas aqui da cozinha, que dá uma estética super bonita. E a gente tem a pia. Antes de falar da pia, eu vou falar que aqui tem uma lava-louças. Olha só que interessante, a gente faz toda a base de alvenaria, tá? E aqui a gente deixou o espaço certinho para entrar a lava-louças. E aí, do lado da lava-louças, a gente vai ter uma cuba dupla. Então é importante você decidir que tipo de cuba você vai colocar, que nesse caso é uma dupla, com uma torneira bem bonita. Interessante falar para vocês também que a torneira, ela precisa conversar com a do gourmet. Normalmente a gente coloca até a mesma, porque, né, tá muito pertinho, então tem que ser parecida, tem que conversar, tá? Então, mais uma vez, utilizamos todo esse MDF ouro também aqui. Em cima, fizemos uma serralheria dourada, mas atenção, eu não gosto daquele dourado muito brilhante, eu gosto dele mais fosco, tá? Fica mais bonito, né? Eu falo que é um dourado mais acinzentado. E aí a gente tem essa prateleira aqui no alto, essa serralheria, que dá para colocar várias coisas, né? Dá para iluminar e ficar muito bonita. Desse lado da cozinha, a gente tem a parte das geladeiras e da coluna de forno e micro-ondas. São duas geladeiras, uma side by side nesse espaço, e aqui a gente tem uma de uma porta só, que é uma geladeira auxiliar. E no meio a gente tem uma coluna de forno e micro-ondas, tá? Aí a gente vindo um pouquinho mais para cá, aqui vai ser o acesso à lavanderia, que eu vou mostrar para vocês depois. Vai ser uma porta nova que a gente vai colocar com vidro canelado e toda a estrutura em preto, tá? Aqui a gente tá com textura também e a gente vai colocar um quadro. E para finalizar esse espaço, aqui a gente tem a porta do lavabo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho.
Aqui eu tô dentro do lavabo. Essa porta do lavabo, ela vai ser camuflada por fora. Então aqui vai ter um grande painel no MDF Tawari. E a sensação que você tem olhando de qualquer lugar do apartamento é que ela realmente é uma porta mimetizada, uma porta camuflada. Aqui dentro, como eu sempre falo para vocês, lavabo é um espaço para se ousar. Por que é para se ousar, Renan? Você não permanece no lavabo, então não tem a chance de cansar. Então dá para você usar um papel de parede escuro, dá para você usar um piso mais escuro, uma iluminação um pouco mais fraquinha. Que aqui, nesse lavabo, a gente fez um papel de parede natureza, floresta, num tom mais escuro. A gente colocou a bacia sanitária no preto e a cuba de coluna, essa torre da Deca, também no preto. Todos os metais serão pretos, né? Aqui a gente tem uma torneira saindo da parede, a gente tem porta-toalha também no preto. Um detalhe interessante para vocês. O piso entre a sala, na verdade o piso é o mesmo, tá? Eu sempre gosto de colocar o mesmo piso da sala e do lavabo. Algumas vezes a gente faz diferente, na maioria das vezes é igual. Só que eu não gosto de colocar baguete, que é aquele mármorezinho, separando os dois espaços. Por que eu não coloco? Normalmente qualquer outro banheiro que se usa muito eu coloco, no lavabo não. Porque o lavabo você vai lavar ele esporadicamente, e um pouquinho da água que escorrer, você consegue secar e fica bonito essa linearidade, sabe? O piso direto entrando sem ter uma baguetezinha entre eles. Mas lembrando que isso é um gosto pessoal que eu passo para os nossos clientes e eles atendem. Mas se você usar o lavabo muitas vezes, jogar muita água, aí tudo bem você colocar essa baguetezinha, certo? Então a gente tem o espelho aqui com uma luz indireta. O teto, no caso desse lavabo, vai ser branquinho e ele ficou uma graça. A área de serviços é um espaço que não dá para ficar de fora da reforma. Por quê? Senão você vai deixar um espaço antigo, né, dentro de um espaço totalmente modernizado. Então, se você tem a oportunidade, tem o budget para reformar a área de serviço, eu acho que vale a pena, porque é uma reforma que você vai gastar menos, não tem tanta coisa para se fazer aqui no espaço. Então eu vou explicar para vocês o que a gente fez aqui. A gente está tirando todos os revestimentos existentes, né? A gente já tirou, na verdade, era um revestimento branco, e a gente vai pintar todas as paredes na cor elefante da Suvinil. Eu gosto de pintar porque permite você trocar a cor de tempos em tempos. Quando você tem um revestimento, você é obrigado a ficar com essa cor de revestimento por um longo prazo, né? Colocou um cinza cristal aqui, um cinza elefante de cor, você consegue trocar para uma outra cor daqui a um tempo, quando vocês quiserem, tá? Aqui nesse espaço é onde vai ficar a máquina de lavar. A máquina de lavar vai estar bem aqui. Máquina de lavar. A gente tem uma bancada branquinha no quartzo branco aqui em cima. Quartzo, que é um material que vale muito a pena financeiramente e ele é bonito. Aqui a gente vai colocar um tanque de inox nesse espaço. Toda a parte de marcenaria vai ser feita no cinza cristal, que é aquele cinzinha clarinho que eu amo. E aqui do lado a gente vai fazer um armário de piso ao teto, ripado, vazado, para esconder, né, esse aquecedor aqui, para ele não ficar aparente, tá? Então é um espaço que vai ficar super bonito. Desse outro lado, a gente vai pintar tudo como eu expliquei para vocês. Vamos fazer uma bancada também no branquinho, tá? No quartzo branco. E embaixo a gente vai colocar armário no cinza cristal. Olha só que interessante, as bases já sendo feitas. Tá? A gente tem um ralo aqui, então a gente não pode ocultar esse ralo ele tem que estar aqui na área de serviço para uso do dia a dia. Vão ter vários varais aqui em cima, né, com as hastes aqui nesse espaço para subir e descer. E aqui eu vou falar para vocês que a gente não ia mexer nesse banheirinho e resolvemos mexer. A gente vai aqui basicamente uma reforma mais tranquila, tiramos todos os revestimentos, tá? Não tem chuveiro aqui.
Na verdade tem, mas a gente não vai usar o chuveiro, tá? Ele vai ser como se fosse um lavabo de serviço. Então a gente tirou todos os revestimentos, a gente vai revestir novamente com o Munari cimento que vem lá de fora até esse banheiro e a gente vai colocar uma peça até 90 centímetros, né, para proteger essa área para metade para baixo, que é onde vai lavar mesmo, e metade para cima a gente vai pintar no mesmo cinza elefante, tá? A bacia sanitária a gente vai manter a mesma e aí a gente deixa esse banheiro bonitinho, né, combinando com o restante do apartamento e não deixa ele ali um patinho feio sem fazer nada. E aqui a gente tem a circulação de serviços, que eu falo. Por que circulação de serviços? Porque aqui tem a porta de acesso de serviços. E aqui a gente tem um depósito que tá cheio de coisas dentro, não vou entrar para mostrar para vocês, mas é um depósito que tem várias prateleirinhas no MDF branco mesmo, que é o MDF mais em conta, e aí os nossos clientes vão usar isso aqui muito no dia a dia. E olha só que interessante, a gente tem uma porta que vai acontecer ali, que dá acesso à área íntima, à sala de TV da área íntima, que eu vou mostrar para vocês no vídeo da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da parte 1 do tour de hoje. Na semana que vem, a gente vai mostrar a parte 2, que é a área íntima do apartamento. E se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, curtam bastante esse vídeo, compartilhem, não deixem de ativar o sininho e, por último e mais importante, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Até o próximo!